Bom dia, graça e paz. Bom dia, povo lindo, graça e paz. Não tá aqui, amor, que você tá muito longe de mim. Bom dia, bom dia. Glória a Bom Deus. dia, pessoal, bom dia. Mais um dia na presença do nosso Pai. Bom dia, Margarete. Bom dia, bom dia. Bom dia, Antônio. Glória a Deus. Pri. Margarete, bom dia. Doroteia. Glória a Deus. Bom dia, amigo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, Farol. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom. Todo tempo. Bom dia, Margarete. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, mais um dia. Cheio da presença dele, né? Amém. Para ele, por ele, Glória a todas Deus. as coisas. Amém. Glória a Deus. Ali é Dri, é isso? Dri Corrêa. Dri Correia, bom dia. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, desde já te agradecer por esse dia precioso que o Senhor entregou, Senhor, para que nós pudéssemos, Senhor Deus, ouvir a tua voz, obedecer aos teus mandamentos, aprender de ti, Senhor, e anunciar o teu reino. Pai, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos conforme a tua vontade, Pai. Que ao ler essa palavra, Senhor amado, não seja uma leitura simples, convencional, uma leitura, meu Pai Santo, que tem apenas o aspecto intelectual, meu Pai amado, daquilo que nós pesquisamos, daquilo que nós lemos, estudamos, mas que venha, Senhor amado, a revelação do alto, do teu Espírito Santo, Pai. Tua palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria, Pai. E nós estamos, apesar de no meio virtual, o Senhor não tem limitação para isso, Pai. Assim como o Senhor está aqui, meu Pai, na minha casa, eu peço que o Senhor esteja com cada pessoa que está assistindo essa live, que seja um manifestar da tua presença, meu Pai Santo, fluir do teu Espírito, meu Pai, como águas do nosso interior, como rios de água viva do nosso interior. Pai, que os nossos ouvidos, Senhor amado, sejam permeados pela tua palavra, que a tua palavra entre no nosso coração, nos lave, nos purifique, e que nós possamos, Senhor Deus, cheios da tua palavra, desse alimento precioso, nós possamos, Deus, anunciar o teu reino, fazer a tua obra, manifestar a tua graça sobre as nossas vidas, que as pessoas, ao falarem conosco, ao nos verem, possam ter a percepção da tua presença habitando em nós, Pai, porque nós somos templo do teu Espírito Santo, Pai. O Senhor escolheu habitar em nós, por isso, Senhor, pedimos que o Senhor seja conosco nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ontem eu estava refletindo exatamente isso, Fabi. Essa mesa aqui é muito, muito abundante e a gente vê uma extensão. Às vezes a gente esquece que não é só a gente, é uma extensão e que esse mover e esse transbordar, como tem a presença do Espírito Santo muito forte, né? Todos estão recebendo isso. Toda a tua casa está entrando as palavras decretadas, a palavra que é Jesus. E nós temos essa honra, esse carinho e ter esse zelo de que Jesus visita a tua casa agora. E muitas das vezes não é só uma live, é um momento que cada um está abrindo a porta da tua casa para a palavra. Meu Deus, é isso mesmo. A palavra. Trazer cura, trazer libertação, quebrar o jugo que destrói, que amolece a resistências, fortalezas. E é isso. É essa palavra aqui que vai trazer
entendimento, palavra de conhecimento a todos nós. Gratidão. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 23, a partir do verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Olha seus aí. antepassados. O faraó Neco prendeu Jeoacás em Ribla, na terra de Amate, para impedir que reinasse em Jerusalém. Também exigiu que Judá pagasse um tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Em seguida, o faraó Neco escolheu Eliaquim, outro filho de Josias, como sucessor de seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. A fim de obter o ouro e a prata que o faraó Neco havia exigido como tributo, Jeoaquim cobrou os habitantes de Judá um imposto proporcional às posses de cada um. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Rumá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Ai, é duro, né? É duro, mas As a histórias história se se repete. repetindo. O que acontece? A natureza humana, ela é pecaminosa, né? Então, a tendência natural é de voltar a cometer o pecado. É de voltar a cair no erro. E basta não estar vigilante. É o simples fato de não estar vigilante, nós já estamos suscetíveis a cair, não foi só lá. Aqui está escrito para que nós saibamos, para que nós possamos nos lembrar, nos recordar, aprender, mas isso se aplica a nós, né? Como a gente fala, né? A palavra é um espelho, ela deve ser aplicada às nossas vidas. Então nós precisamos ficar atentos para que nós não venhamos cair nos mesmos erros, nas mesmas falhas. A gente repete aí, lá o segundo Pedro, né? De 5, de 8 a 10, que é realmente estar vigilante, né? É a questão que o inimigo está ao seu redor, que a gente precisa estar decretando. Isso que a gente está fazendo aqui é estarmos vigilantes, porque a gente decretando a palavra traz isso daí, essa fortaleza de nos fortalecer para esses inimigos que estão ao derredor. Amém? Quase todo o Velho Testamento aí, das leituras que a gente fez anteriores, principalmente aqui em Reis, né? Lógico, mas de qualquer forma. Bom dia, pastor. Pastorzão. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Varão. Tudo bem? Bom dia, Varão. Bom Tudo dia. certo, graças a Deus. Com a Tá bom, ajuda de graças Deus. a Deus, graças a Deus. Então, Ontem nas leituras. teve evento, daí eu tive que chegar tarde, dormir tarde. Não, tranquilo. A gente acabou de ler o capítulo 23, né? Finalzinho. Mas já? Capítulo 23. Só 23. Só o 23 só. É curtinho. É curtinho. Esse padrão de repetição, ele vem batendo na mesma tecla aí, da leitura toda, não só de Reis, mas dos outros também. Então, esse alerta aí tem que ficar para a vida toda. Esse alerta tem que ficar para a vida toda, né? Como um guerreiro, não podemos vacilar em nenhum momento. Nenhum momento. Né? Não sair fora da posição. Você vê aí que uma das coisas que aconteceu, e depois nos 2 capítulos também vai acontecer quase a mesma coisa, que o inimigo aí, vamos se chamar assim, né? Mudou o nome. Mudou o nome do Né? Joaquim. De Joaquim, né? Joaquim. Para Joaquim. Por que isso? Já para manter o controle. Tipo assim, quem manda em você agora sou eu. Olha. Né? Então,
Isso é muito sério, né? Quando uma pessoa vem e muda uma situação que ele não teria o direito de fazer isso, né? Não teria o direito. Uma coisa é Deus, né? Uma coisa é Deus falar assim, então, Antônio, a partir de hoje você não vai ser Antônio, você vai ser outro nome, né? É da forma, eu ia citar Outra isso, tá coisa é o vendo? inimigo. O inimigo pegar e falar assim, ó, Antônio, quer saber? O seu nome não é Antônio mais, seu nome agora é Chiquinho. Mas é isso que tem acontecido com essa parte das distrações do mundo, aquilo que a gente comentou a respeito da internet, que tem roubado a paz, tem tirado, né? É o que a gente vê aí nos jovens, né? Jovens querendo trocar suas identidades, né? E cometer as outras coisas que eu nem gosto de pronunciar. Eita Então, Deus. assim, a importância é a gente desejar igual o Senhor fez, como Jacó. Jacó, agora o teu nome será Israel, Isso, né? mas aí, Sim, mas aí Deus. foi Deus Mas que aí foi Deus. foi Deus. Então, quando alguém entra num ambiente seu, né, de seu domínio, que Deus permitiu ali, você é um pai de família, você tem uma empresa, você tem a igreja, mas quando entra alguém e muda e que não foi Deus, ali praticamente você perdeu o domínio. Outra coisa Exatamente. também de início aí, que se vai se repetir, é o quê? Não é porque o pai e a mãe serviram a Deus fielmente que os filhos, só porque são filhos, que vão seguir também. Isso também é um ponto assim que a gente precisa prestar bem atenção, né? Bem atenção mesmo nos nossos descendentes, os diretos, né? Os parentes às vezes estão tão distantes, e tal, às vezes é difícil de ver, só vai se ver numa festa ou numa reunião, tal tudo. Mas aqueles que estão direto, morando em casa, né? Vamos dizer, por mais que não seja filho, mas que estão morando em casa ou que seja filhos, né? Principalmente tem que prestar atenção, né? De que forma que está sendo esse crescimento, né? Que é uma criança e está crescendo, de que forma? Ficar atento, porque a gente percebe que quando fala e fez o que era mal aos olhos do Senhor, meu Deus do céu, né? Então houve uma convivência ali. Você vê que um reinou 55 anos, o outro reinou 11 anos, o outro, mas depois vem a descendência e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ninguém herda relacionamento e intimidade com Deus. Isso é construído individualmente, não adianta, né? Então não é por herança, não é por estar perto, não é por osmose, é por relacionamento individual com Deus, né? E uma coisa que foi vista aqui também, quando o justo ele é removido, né? Quando aquela pessoa que é correta é retirada do ambiente, é sinal de que a possibilidade do fim está próxima. Uau. Então, são essas lições do finalzinho aí do capítulo 23. Pastor Luciano, se quiser falar alguma coisa também. Você ia falar mais alguma coisa? Não, cara. Tá tudo certo. Então, tá bom. Dá para ir para o 24? Pode mandar Então vamos bala. lá. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei... só mais um detalhe, né? O Jeoacás era neto do profeta Jeremias, né? Então veja que ali a questão de ter convívio com quem era temente ao Senhor não foi falta de convivência com quem teme ao Senhor, né? Por isso que o relacionamento é individual mesmo. Seguindo aqui, durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Jeoaquim se rendeu e lhe pagou tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés. Meu Deus, eu sou obrigado a interromper aqui só para uma reflexão para o restante da leitura. Você já pensou quando Deus resolve sair de você, deixar de estar presente em sua vida? Você vê que no versículo 2 foi o Senhor que enviou os bandos. E depois no versículo 3 ele fala, ele havia
resolveram expulsar Judá de sua presença por causa de muitos pecados, né? Mas lê aí, Fabi, só para dar uma atenção aí, como a coisa é Quem séria. pune é o próprio O Senhor. Às próprio vezes a gente Senhor. tá falando que dá muita deixa para Satanás, mas quem pune é o Senhor. É o Senhor pela legalidade que o ser humano dá, né? Através do livre-arbítrio. Vou voltar no verso 3, tá? Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeoaquim morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor havia declarado de antemão, Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Israel, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros, 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha mãe, as esposas e os oficiais do rei, e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Meu Deus. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e os mandou para o exílio. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Meu Deus. É só gente boa. Ai, Jesus. Aqui, além do rei da Babilônia ter mudado o nome de Matanias, ainda ele escolheu o rei do local, né? Meu Deus do céu. Agora quem vai reinar é fulano de tal. Ali é o inimigo, ele querendo mandar em tudo. O inimigo, entre aspas, né? Era o inimigo, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer que quem foi a mão do Senhor, né? De novo, você vê uma repetição. Mudou o nome, além de mudar o nome de novo, fala, você não manda mais nada aqui, eu que estou mudando o teu nome. E ainda estou colocando outro rei no teu lugar. Meu Deus do céu. Jesus. E o detalhe maior é que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Sim. Meu Nabucodonosor. A gente vai ver isso no livro do profeta Jeremias, vai ver isso em 2 Crônicas, né? E uma coisa bem importante, assim, que
que eu quero que vocês observem quando entrar em Crônicas, que amanhã já começa Crônicas, é que lá Deus não vai falar sobre a maldade de nenhum deles, só sobre a bondade, só sobre o que eles fizeram de correto. Só que em 1º e 2ª Reis, Deus denuncia o pecado de todos eles. Lá você não vai ver toda essa bagunça da forma que está escrito em 1º e 2ª Reis, né? Porque 1º e 2ª Reis foi escrito segundo a visão humana. Já a Crônicas foi escrito por Esdras. E Esdras escreveu lá na Babilônia já, né? 1º e 2ª Crônicas, ele foi pesquisar e foi estudar. E Deus deu para ele uma visão diferente daquilo que os historiadores do reino escreveram em 1º e 2ª Reis. Só para as pessoas que estão aí na live entenderem e não se confundirem. Eles não eram tão mal assim, eles eram mal sim. Só que Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, faz o historiador, o Esdras, né, o escriba judeu, que foi pesquisar todas as histórias, escrever já com um coração de perdão e de misericórdia. E querendo ou não, aqui em todos os textos nós vimos, né? E os atos de fulano que estavam escritos no livro do rei de Judá, do rei de Israel, né? Esses livros são compostos pelo próprio livro de Reis, são compostos por crônicas, entre outros livros, né? É que não dá para escrever, por exemplo, 11 anos de reinado, 55 anos de reinado, em um texto pequeno, né? Então, o que eu acredito que aqui em Reis, especificamente, está tratando é de uma maneira geral, né? Aquilo que foi feito desagradou o Senhor. Foi uma pessoa que fez coisas boas? Fez, né? Não foi todos os dias da vida dele que fizeram coisas ruins. No entanto, se a gente pega num contexto geral, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agiu de maneira errada, né? Para a lei a gente começar a comentar, as pessoas dizem, mas eles não eram tão mal assim, né? Então tem que tomar cuidado, porque o entendimento ali é um pouquinho diferente. Não esquecer, né? Fazer essa balança aí. Fala, pô, teve coisa boa? Teve. Mas assim, a gente não pode vacilar. Nós não podemos, o texto nos mostra que nós temos que vigiar todos os dias mesmo, porque quando as consequências vêm, bagunça tudo, né? Esse versículo, esse capítulo 24, né? Você vê que não foi um acidente político, foi uma disciplina do Senhor. A disciplina chegou, e ontem a gente lendo aqui, você vê que citou até Manassés, né? Então, é aquele lance das consequências, né? Não tem jeito, né? Você só vai aliviar pegando Josias, né? Josias, quando realmente conseguiu atingir o coração de Deus, falou, ó, eu vi que você atingiu meu coração, então, durante o teu reinado, eu vou deixar aí as coisas de boa aí, durante o teu reinado, mas isso não significa que vai anular as consequências que já estão registradas aqui. Então, aqueles que vieram depois dele, eu conversando com a Fabi, de repente falam, opa, então esse é o caminho, é a obediência. Eu também vou obedecer, porque durante o meu reinado eu também não quero viver isso daí não, né? Agora, se ninguém quer viver, né? Então, mas para você não viver isso, você tem que estar na obediência. Não estar na obediência, vai ser levado cativo. Pastor, o senhor falou que o senhor ficou quantos anos no ministério pastoral sem ter uma vida regrada? 12 anos. 12 anos. 12 Se anos. eventualmente o senhor tivesse morrido antes de estar como o senhor está hoje, talvez a minha e a sua história teria sido escrita como está aqui, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conheceu o Senhor, ouviu falar do Senhor, andou com o Senhor, estava na terra fez do Senhor, no templo foi do instrumento, mas, né, fez o que era mal aos olhos do Senhor, se for pensar, né? E Então, tem muitos que eu já conhecia, de certa forma, a história dos caras, que a situação e a condição é essa aí mesmo, né? Fez o que é mal aos olhos do Senhor e morreu, o Senhor avisou. Eu conheço muita história de pastores, que não convém aqui, né, citar nome, nem igreja, nem nada, que infelizmente deu ruim para os caras porque os caras desobedeceram o Senhor. Por isso que nós temos que ser gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos dando de mudar a história da nossa vida, né? Mesmo dentro do Evangelho, a gente
continua em construção, né? O Senhor continua fazendo uma obra em nossas vidas, né? É E verdade. seja assim até o dia que Ele decidir chamar nossa Aleluia. senha e ouvir nos buscar, né? Amém. É Vamos por verdade, glória a sim? Deus. Ou o senhor quer falar mais alguma coisa? Quero só pontuar umas. Tá. E Deus remove primeiro os líderes e os habilidosos, porque eles eram responsáveis por influenciar a nação. Sim. Né? Só Meu os Deus. líderes responsáveis foram levados cativos primeiro, porque eles eram responsáveis por influenciar a nação, tanto para o bem quanto para o mal. Uau. Então, de que maneira nós estamos influenciando essa geração, de que maneira nós estamos influenciando a igreja, de que maneira nós estamos influenciando a sociedade, né? Porque dependendo da maneira como nós estamos influenciando, nós podemos ser levados para o cativeiro ou ser levados para o gozo, né? Para a vida abundante, né? E também somos responsáveis, né? Por influenciar. Somos responsáveis por influenciar. Ou seja, sempre que Deus quer trazer juízo sobre uma cidade, muitas vezes Deus tira os dele da cidade, de uma nação, também leva para outra nação. Não como maneira de punição para essas pessoas que são fiéis a Ele, mas para poupar eles de algo terrível que vai acontecer. Meu Deus. Você veja que o que está Reservar, né? acontecendo na Venezuela, né? Quantas pessoas, quantas milhares de pessoas saíram da Venezuela antes de acontecer essa tragédia que aconteceu agora. Meu E Deus. muitos venezuelanos que vieram para o Brasil eram cristãos. Conheci muitos cristãos. A igreja abrigou muitos, né? O pastor Ivan, o pai do pastor Júnior, ele levou muitos, conseguiu muitos móveis, muita cesta básica para cristão que vinha da Venezuela fugir da perseguição. Aí Deus tira os cristãos e agora veja o que acontece, né? Meu Deus. Acontece só coisas terríveis, né? Quantos mortos? Quanto mais de 100 mil mortos, né? Por causa do, ou seja, porque Deus ele é justiça. Então, ou seja, ele sabe ensina que Deus ele retira a luz alguém que apaga a lâmpada antes de fechar a casa. A retirada do justo de uma terra, de uma geração, ou dos sábios de uma geração é vista como sinal de juízo inerente. Porque, como o texto diz que a terra estava contaminada pelo sangue inocente, né, que o abençoado Manassés cometeu assassinando tantos inocentes em Jerusalém, que Deus ia punir a terra. E com certeza tinha um decreto, e o decreto do Senhor ele não volta atrás. Quando ele fala, ele vai cumprir com a palavra que ele disse. Né? A própria Bíblia diz que Deus não é para que minta, nem filho é para que se arrependa daquilo que falou. Por isso que lá em Crônicas faz aquela oração de pedido de misericórdia para purificar a terra. Que chama pelo meu nome? Sim. É. Faz se cumprir, né? Isso. Porque a gente vai ver, né? Tanto em Crônicas como em Neemias, e em Neemias como em Daniel, eles se posicionando para pedir misericórdia para o Senhor, né? Isso também ecoa com a ideia de separação entre os fiéis e o sistema corrompido. Também aponta para o conceito de remanescente fiel. Você vê que foi levado Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, caras que eram fiéis ao Senhor, né? Porque a destruição maciça ainda ia estar por vir. Você vê que daqui a pouco você vai ver que por falta de comida, por falta de alimento, por falta de rei, por falta de tudo, as pessoas que ficam dentro da cidade, elas acabam comendo os próprios filhos, né? Meu Deus. Então a coisa vai se complicar ainda um pouquinho mais. E no livro do profeta Jeremias a gente vê muito isso. E a pessoa fica ali, né? Quando a pessoa está com fome e junta toda a desgraça, sem nada, a pessoa perde, né? Os 5 sentidos ali fica totalmente dominado, né? Um detalhe Depois também, a terra fica tomada por trevas, né? o trevas, Fica desespero, tomada né? por trevas, né? Não Porque consegue isso enxergar sangue Deus. inocente tem espíritos da maldade, né? Espírito do mundo das trevas, né? Ali agindo e tomando conta da mente das pessoas e levando ao caos. Meu Deus. Né? Você Você vê, pastorzão, que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram seus nomes mudados, né? Mas o coração não, né? Aí que tá, né? O coração continuou, graças a Deus, depois ali, fiel ao Senhor, né? Uhum.
Não, eles não tinham como falar meu nome não vai ser isso. Você tá preso, né? Não tem o que Uhum. fazer. Mas pelo menos no interior, o interior não pode mudar. O interior, o coração, as palavras do Senhor têm que ficar aqui dentro. Amém. Glória a Deus. Vamos Pastor prosseguir? Nilson, amanhã eu vou estar contigo, hein, varão? Eita, glória. Uhum. Pode prosseguir? Pode prosseguir, filho. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Ou seja, 2 anos aí, Jerusalém cercada. Uhum. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Olha aí. Assim, abriram uma Brecha. brecha. Meu Deus. Abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os 2 muros, atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante Meu dele. Deus. Misericórdia. Depois lhe arrancaram os olhos, prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Meu Deus. Meu Deus. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavio, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata. Era impossível calcular o peso do bronze das 2 colunas, do mar e das bases móveis para levar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor nos dias de Salomão. Cada coluna media 8,1 metros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. O capitão da guarda levou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. E ali em Ribla, na terra de Amate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã,
filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-lo em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do Netofatita, Tanumete, Jezanias, filho de Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal. Não tenham medo deles, disse. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas, no 7º mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi com 10 homens a Mispá e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispá. Então, todo o povo de Judá, dos mais simples até o mais importante, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito, com medo do que os babilônios lhe fariam. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou no lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim, no lugar das roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Assim, o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida. E seguimos. E Merodach era um bom rei, que era filho de Nabucodonosor. Mas depois é que aqui a reis não continua, né? Mas depois o problema era o neto. Sim. O neto que fez a bagunça maior, que era mais perverso. Eita Deus, é cada coisa. Vamos lá. Zedequias é a queda final, né? 2 Reis 24 até o 25:7. 24:18 a 25:7. Zedequias, o último rei de Judá, também fez o que era mal. Ele se rebela contra os babilônios, apesar das advertências proféticas, especialmente de Jeremias. Os sábios observam que Zedequias tinha potencial para fazer o bem, mas foi influenciado por líderes corruptos. Mesmo assim, ainda o sábio enfatiza que ele via, mas não enxergava. Uma metáfora espiritual para alguém que rejeita a verdade, mesmo diante da evidência. Tá tudo caindo ao redor, tudo sendo destruído, e o cara ainda quer fazer o que é mal, né? Seus filhos são mortos diante dele, seus olhos estão vazados, ele é levado para a Babilônia. Ou seja, a punição é medida por medida. Ele viu o mal e perdeu a visão. Opa! Quando eu coloco meus olhos no mal, naquilo que eu não devo colocar, eu perco a minha visão espiritual. Meu Deus. Não guiou o povo corretamente, perde seus descendentes. E olha o perigo. Quando eu não guio o povo corretamente, eu corro o risco de perder os meus descendentes. Meu Deus, misericórdia. Jesus. Esse episódio revela o custo da rejeição da verdade. Em contraste, o Messias é aquele que abre os olhos espirituais dos cegos. Mas se eu rejeito a verdade, nem Jesus vai abrir os meus olhos espirituais, porque eu endureço meu coração. Olha essas coisas sérias, né? O templo de Jerusalém é destruído por Nabucodonosor. Os sábios comentam que isso ocorreu exatamente no tempo profetizado, mostrando a fidelidade de Deus, tanto no juízo quanto na promessa. O sábio descreve a destruição não apenas como física, mas espiritual. A retirada da Shekinah, da presença divina. O templo era o coração da comunhão entre Deus e Israel. Sua destruição simboliza a ruptura de relacionamento. O templo, como nós falamos ontem,
é o coração da comunhão entre Deus e a nossa vida, entre Deus e a nossa casa, entre Deus e a nossa comunidade de fé. A destruição desse tempo simboliza a ruptura de relacionamento. Meu Deus do céu. O tempo físico aponta para uma realidade maior. A presença de Deus não ficaria limitada a um edifício e se conecta com a ideia de restauração futura de um novo acesso à presença divina. Ou seja, Gedalias é nomeado governador, oferecendo uma oportunidade de estabilidade. Os sábios observam que Gedalias era justo, mas sua falta de discernimento o levou a confiar em pessoas erradas. Eita! Sua falta e a minha falta de discernimento pode me levar a confiar em pessoas erradas. Ou seja, os sábios vê sua morte como extinção da última chama de autonomia judaica na terra. Mesmo após o juízo, Deus oferece oportunidades de restauração, mas elas podem ser perdidas pela desobediência e divisão interna, porque tinha homens maus ainda ali. E daí ele termina, né, com a elevação de Joaquim na Babilônia, os últimos dias de Joaquim. No final do livro, Joaquim é libertado da prisão e honrado pelo rei da Babilônia, que já não era Nabucodonosor, era o filho. O sábio interpreta isso como um sinal da fidelidade de Deus à linhagem de Davi. Os sábios ainda afirmam que Deus nunca abandona completamente a casa de Davi, sempre preserva uma semente. Este é um dos pontos mais importantes. Mesmo no exílio e destruição, há esperança. A linhagem davídica continua viva. O Messias virá dessa linhagem e veio. Isso aponta diretamente para a esperança messiânica. A redenção nasce no meio da ruína. Deus transforma juízo em promessa. Ou seja, semente de Davi. Conclusão geral de tudo isso. O pecado coletivo leva ao juízo inevitável. A religiosidade sem transformação não sustenta a aliança. Deus é justo, mas também fiel em suas promessas. Mesmo na destruição, há uma semente de redenção. A queda de Jerusalém prepara o cenário para uma esperança maior. Um rei justo, diferente dos reis falhos, que é Jesus. Uma restauração espiritual profunda e um relacionamento com Deus baseado em transformação. Assim, o exílio não é o fim. Porque lá no exílio, e muitas vezes quando... Né, por isso que Jesus ele vem na sua segunda vinda, na época que a igreja vai viver um exílio, uma perseguição tão extrema que só vai permanecer o remanescente fiel. Os 7.000 que não se dobraram a Baal, ou aqueles que nunca, né, acenderam incenso para nenhum outro Deus, apenas para o Deus verdadeiro. Meu Deus. Aleluia. 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 Meu Deus. Uau. Mas é forte, né? Muita coisa assim que... É muita coisa, velho. Aí de tudo isso daí que o senhor falou, eu não tinha anotado nada aqui, porque, querendo ou não, a gente vê que é repetição, né? Tudo repetição. Mas como é importante o que o senhor disse, né? Olhos gananciosos tendem a ser arrancados. Levar o povo a pecar pode exterminar os descendentes. Confiar em quem não deve leva à ruína. Mesmo na destruição há uma semente de redenção. Uau. A questão da semente, né? Porque textos atrás a gente fala da descendência de Davi, que nós somos a descendência de Davi. A misericórdia do Senhor, né? Sempre. A misericórdia do Senhor. Essa misericórdia. O que me chamou a atenção aí na fala do pastor foi a fidelidade de Deus, né? Preservando aí, né? Joaquim, né? Ele ficou preso lá, mas de qualquer forma parecia uma coisa ruim, mas ele foi preservado também. Olha só que loucura, né? Entre aspas, né? Ao ponto do Nabucodonosor morrer para que o filho pudesse vir, dar essa chance aí, dessa chance não, se cumprir a palavra do Senhor, da fidelidade dele, né? Depois que viria de novo, infelizmente, o neto, né? Meu Deus. Vamos para Atos, gente? Vamos lá. Vamos. Atos, capítulo 22, a partir do verso 17. Aleluia.
Depois que voltei, ainda é Paulo narrando, tá? Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Olha a cumplicidade do pecado sendo confessada aqui, né? Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado, a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarraram Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Eita. Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, eu sou. Eu também, disse o comandante. Eu paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Meu Deus. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem no conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso, soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. Capítulo 23. Vou seguir, porque são só 10 versículos, tá? Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. Aleluia. Aleluia. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que Eita. espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não falem mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Meu Deus. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmavam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Eita. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite,
O Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Era até o 10, mas... Mas tá bom, não tem Tá problema bom. Tá não. bom, tá bom. Meu Meu Deus, Deus. meu Deus, meu Deus. Tá pensando o quê? Vai ter que falar lá em Roma também. Vai ter que falar em Vai Roma. ter que falar com o imperador. Glória a Deus. Coisa linda. Ontem a leitura nos faz, né, relembrar e tal. E ontem na leitura lá, a Babilônia, na realidade, hoje é Roma, né? Ela veio, tendo alguns nomes até se transformar aí em Roma. Não sei se tem essa informação aí, senhor. Não, eu não entendi porque travou a tua fala. Tá. Ontem, deixa eu ver se eu acho aqui. A Babilônia, hoje, é Roma, né? Na realidade, Babilônia é o Iraque. É. O Irã e o Iraque, ali, aquela Tá. região. É assim, a Deixa eu questão ver, de governo. de A questão de governo. governo, o que Deixa eu ver acontece? na teoria aqui. Aquilo que governou, o que influenciou a Babilônia naquela época é o que influenciou Roma depois. Exatamente. Isso. No sentido de ser o lugar. Ser o lugar, isso. Isso, são domínios imperiais de principados. Né? Isso mesmo, O que eu vi aqui. É uma guerra mais alta espiritual. Não, é que assim, né? Aqui tava Deus muda impérios, né? O Egito desaparece, a Babilônia domina, né? Décadas depois, vira a Pérsia, depois Grécia, depois Roma. Mas nesse sentido aí. Isso, porque são impérios, né, que vão tentando dominar e destruir o cristianismo na terra, né? Destruir a fé no Senhor. Deus muda impérios. Isso. Deus muda impérios, imperadores, e a guerra é grande, né? Sempre aconteceu e sempre vai existir isso aí. Hoje, você vê que agora está sendo aprovada uma nova lei, está em votação, né? E se um pastor no altar ele falar que a mulher ela tem que ser submissa ao marido, ele pode ser preso, porque isso é machismo. Usando a própria palavra de Deus, a gente tem que ter cuidado até com o que prega e com o que fala, né? Nos finais não vai ter jeito. Então, ou seja, porque quando o anjo vem a Daniel, ali no capítulo 9, ali, capítulo 10 do profeta Daniel, ele diz assim, ó, desde o primeiro dia que aplicaste no teu coração, a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, todas as orações foram ouvidas. Porém, o príncipe da Pérsia, né, um principado, o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Né, me resistiu. Até que foi enviado Miguel, um dos príncipes do Senhor, para derrotar o príncipe da Pérsia. E disse assim, ó, eu guerrei contra o príncipe da Pérsia e agora eu vou ter que guerrear contra o príncipe da... Ai, Jesus, me ajuda agora. Contra outro principado. Ele tinha guerreado contra o principado e ia ter que sair dali para guerrear contra outro principado. Então, assim, essas guerras espirituais elas são constantes. Cada nação, cada país tem um principado das trevas tentando dominar e governar para que o cristianismo seja destruído e a verdade seja calada. Né? E aí vai. Aqui, ó, eu estou no versículo, quer que eu leia? No Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhes o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me o rosto. Daí ele vai estar falando ali com Daniel e trazendo a mensagem que Daniel precisava ouvir, né? Mas aí vamos focar aqui nos impérios, né? Porque cada império tem um principado. Ou seja, um príncipe do Senhor no império, ou seja, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, quem vai estar imperando é um príncipe do Senhor. E se a nação não é uma nação justa, que realmente tem um governante que adora a Deus, tem um principado do inferno ali dominando aquela nação. Né? E aí principados, potestades, porque
é uma hierarquia, as potestades vão obedecer ao principado, né? Potestade. Aí vem os dominadores desse mundo tenebroso, né? Que é comandado por essa potestade, e daí vem os espíritos da maldade, ou seja, 4 hierarquias de demônios, né? Das trevas. Aí vem, agora, por último, principado, potestade, dominadores e espírito da maldade. E esse espírito da maldade aqui é que faz toda a confusão na mente das pessoas. É esse aqui que age na mente, distorcendo a verdade, endurecendo o coração das pessoas para não aceitar a verdade, distorcendo a palavra de Deus, fazendo tudo que é tipo de confusão na mente. É esse aqui. Briga. Entendeu? Ou seja, espíritos da maldade. Então, quando eu estiver guerreando e orando contra todo tipo de confusão na igreja, eu tenho que orar contra esses caras aqui, ó. Espírito da maldade. Guerrear contra espíritos da maldade que agem nas esferas celestiais. Esferas celestiais do corpo humano é a mente, né? Porque é a parte mais alta do nosso corpo. Esferas celestiais do corpo humano é a mente. É que na mente começam todas as batalhas. Então, todas as batalhas têm que ser vencidas na mente. Meu Deus. Então, e repreender. Sai, em nome de Jesus, eu te repreendo, eu rejeito, sai da minha casa. Como diz a pastora Tânia, estava até dando uma lidinha no livro de Autoridade Espiritual, né? A pastora Tânia ontem à tarde, e daí ela tem a narrativa ali, né, do capítulo 7, ou acho que é o 9 ou 10, que ela diz assim, ó, o Senhor falou para mim, bota o pé, você não vai... Ela começou a guerrear e bater nos demônios, não guerrear contra a família, para resgatar a família dela para o Senhor. E o testemunho está ali. Isso é muito forte. Forte. No versículo 7, ali, onde que está os fariseus, né, contra os saduceus, ali resume 2 linhas de raciocínios errados, né, e que não vou citar os nomes aqui, que isso existe até hoje. Não crê na ressurreição, o não cria em anjos, está tudo uma bagunça total, fechando aí com um ataque que vem na mente que o senhor falou, pelo amor de Deus. E a forma da gente proteger a mente e purificar é isso aqui, ó, encher da palavra. E a questão do egoísmo deles, né? Enquanto Paulo estava falando, eles estavam até em silêncio e escutaram. Quando Paulo falou que dos gentios, pronto. Aí, não, aí o povo já ficou louco, irado, já começou a gritar, já começou a fazer um alvoroço, como se a salvação fosse exclusiva deles, né? Não, e é interessante que assim, ó, Deus diz a Paulo que Jerusalém não aceitará seu testemunho, né? A partir do verso 18 do capítulo 22. Isso. Paulo responde que seu passado como perseguidor deveria dar credibilidade à sua transformação. Ou seja, mesmo diante do testemunho de transformação, naquela época, lá tanto os fariseus como os saduceus, eles não davam crédito a uma transformação de vida, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, tá se escondendo, agora viveu uma vida lá, não sei o quê, agora tá se escondendo atrás da Bíblia, numa roupa de crente, na igreja, não crê na transformação da pessoa. Ou seja, e aqui era da mesma forma. Os sábios frequentemente apontam que o coração humano pode endurecer-se a ponto de rejeitar até evidências claras. Evidências claras. Eu era perseguidor. Eu aprisionava. Vocês me davam cartas para aprisionar. Né? E aí o coração humano endurecido pode rejeitar até evidências claras, testemunhos claros. Um coração que não deseja ouvir o coração que não deseja ouvir transforma a luz em escuridão. O coração que não deseja ouvir vai rejeitar a luz, vai transformar a luz em escuridão, vai distorcer aquilo que a gente está falando. Por isso que em muitos conflitos, principalmente conflito entre casal, a esposa fala X e o marido entende B. Não, mas não foi B que eu falei X. Não, você falou B. Aí começa, porque ali tem um espírito tentando distorcer a verdade. Paulo acredita que lógica e evidência convenceria o povo. Deus revela
que o problema não é falta de prova, mas resistência espiritual, resistência contra a verdade. Não, o meu testemunho é verdadeiro. Não, e assim, ó, tem mulher que diz assim, um dia a pastora Sara estava testemunhando para uma mulher sobre o que ela venceu, né? Durante os 15 anos primeiros 15 anos de casamento, as lutas que ela enfrentou. Uma mulher olhou para ela e disse assim, não, você está mentindo, isso não existe. Nenhuma mulher passa por isso e vence. Que isso? É a fortaleza mesmo, bloqueando, tipo... A mulher olhou para ela assim, não, você está mentindo, isso é história. Nenhuma mulher passa por isso e vence. Entende? A importância até que outras do mulheres falam assim, testemunho, né? é verdade, o que ela está dizendo não é mentira não, é verdade. Não, e a própria pessoa falando, né? Como que E pode a própria pessoa testemunhando. Testemunhando. Gente, Entende? porque é um testemunho vivo e assim, aí a gente fala dessa carta viva para realmente desmascarar o inimigo mesmo. Tipo, mas ele buga. Que louco. Ou seja, a aceitação do Messias de Jesus não é apenas intelectual, é espiritual e requer humildade, aceitação, abertura do coração. É que a pessoa tenha humildade e aceitação, não, né? O pastor Viana conta o testemunho dele, aí eu digo, não, cara, que isso, rapaz? Para de bobagem. Tu já fez tudo isso aí. Não acredito, não, olha a tua cara aí, né? As pessoas, tem gente que tem dificuldade, porque não consegue abrir o coração para ser liberto também. Quando Paulo menciona que foi enviado aos gentios, a multidão se enfurece. Olha só, se enfurece porque ele diz que ele saiu de perseguidor para ser aquele que ia pronunciar a verdade. No período do segundo templo havia uma forte separação entre judeus e gentios, especialmente em termos de pureza ritual e identidade de aliança. Os sábios é um princípio. Israel é chamado para ser luz para as nações. Isaías 49, 6. Sobre como isso se manifesta. Os sábios frequentemente enfatizam a eleição de Israel, mas não negam o papel das nações no plano divino. Ou seja, eles eram tão estudiosos e não, sabe, queriam só para ele, achavam que só eles eram a sua santidade suprema. Isaías 49, o que, pastor? Deu uma cortada. Isaías 49, 6. Ou seja, os sábios frequentemente enfatizam a eleição de Israel, mas não negam o papel das nações no plano divino. O problema não era apenas teológico, era identitário. Como os gentios podem participar sem se tornarem judeus completos? Ou seja, Deus nunca pediu que eu me tornasse judeu, Deus só pediu que eu cresça no Filho, que eu cresça no sacrifício de Jesus, no sacrifício da cruz. O movimento messiânico primitivo confronta essa tensão. A promessa a Abraão incluía todas as nações. A promessa a Abraão incluía todas as nações. E o Messias amplia o alcance da aliança. Ou seja, meu Deus do céu, quanta coisa, né? Tanta coisa. Tanta coisa. Glória a Deus. Glória a Deus, varão. Glória a Deus. Bom. E ele cumpria tanto, Paulo cumpria tão certinho as coisas que, quando ele descobriu que aquele homem era o sumo sacerdote, ele recuou na fala dele, né? Então ele era muito correto, muito correto. Aí me chamou a atenção isso também, né? Porque ele não sabia, né? Ele se ele soubesse, não que ele ia concordar, mas pelo menos falar de forma diferente, né? Meu Deus. O sumo sacerdote manda ferir, ou seja, a liderança religiosa pode corromper-se quando busca poder em vez de verdade. Olha aí. Quando o juiz é injusto, o julgamento se torna violência. Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada, ou seja, túmulo caiado. Isso ecoa com a linguagem profética como Ezequiel, onde líderes são denunciados por aparência externa de justiça sem integridade interna. A verdadeira santidade não é aparência, mas é alinhamento interior com Deus. Paulo declara ser fariseu e menciona a esperança da ressurreição causando divisão. Meu Deus.
Ai, 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 ai. Vamos seguir? Vamos Vamos para seguir. Salmos? Vamos seguir, que daqui a pouco eu tenho que levar minha mãe ali. Também a gente tem Minha compromisso na mãezinha. igreja hoje. Minha Salmos, mãezinha. capítulo 2. Vamos lá. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa os céus ri, e o Senhor zomba deles. Ué, Deus ri, zomba do... Grifa isso aí, gente. O Senhor ri e ainda zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende, e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Meu Deus. Pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Eita. Glória a Deus. Glória a Deus. Que visão que Davi teve, né? Uau. Que revelação. Uau. Ele viu Jesus, gente. Olha para isso. Meu Deus. Meu Após Deus. descrever a boa sorte dos íntegros, lá no Salmo 1, e os fracassos do perverso, o salmista agora responde a clássica pergunta que é colocada contra essa tese. Por que então prosperam os perversos? Ele replica que o sucesso do mal é de curta duração. Sua ruína é iminente, pois o próprio Deus do alto zomba deles. Se nós não formos merecedores de testemunhá-lo hoje, certamente o mundo o verá nos tempos messiânicos. Assim compreendemos porque os sábios consideram os 2 primeiros salmos como um só. Ainda que técnica e fisicamente separados, eles se completam espiritual e tematicamente. Embora os sábios pensassem que este capítulo descreve os tempos messiânicos, a Shir-Hadak sugere que a simples leitura do texto conduz mais prontamente aos eventos da própria carreira de Davi, em especial os que se seguiram a sua coroação. E quando os filisteus ouviram que ele tinha sido ungido rei Davi sobre Israel, todos os filisteus vieram procurar Davi para atacá-lo. Realmente, os 2 cenários propostos de passado e futuro não apresentam contradição, pois é a singularidade do salmo. Davi tinha a habilidade e o talento de ser estimulado e inspirado tão profundamente pelos eventos presentes que poderia elevar-se acima dos limites do tempo e falar do passado. Presente e futuro no mesmo fôlego, com as mesmas palavras. No despudor filisteu de seus dias, Davi decretou: as sementes de Gog e Magog, os arqui-inimigos do Messias. A guerra de Gog e Magog começa quando todas as 70 nações do mundo se unem contra Israel. O valor numérico de Gog e Magog é 70, quando todas as 70 nações do mundo se unem contra Israel. Todas aquelas nações sofrerão instabilidade interna e serão assoladas pela revolução, audácia, ateísmo, escândalo e inflamação descontrolada. A verdade virtualmente não existirá e a falsidade prevalecerá. Vocês estão identificando alguma coisa aí? Meu Deus. Como o mundo está se tornando hoje? Sim. Sim.
tudo aponta para a vinda de Jesus. Tá chegando. Está chegando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Aleluia. Quando Deus ri, ele não está rindo de algo engraçado. Ele está rindo porque ele sabe que os planos humanos, eles não vão frustrar os planos de Deus, né? Ele sabe o princípio ele sabe o fim desde o princípio, né? Então, O fim É forte. é forte. glória a Deus. Provérbios. Provérbios 18:13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Oxe, até aqui. Hum. É o caminho da sabedoria, dar somente resposta clara e lúcida. Obviamente, devemos ouvir cuidadosamente uma pergunta em todas as suas ramificações, com a finalidade de alcançar uma clara visão e assim ganhar o respeito do ouvinte. Se nos apressarmos a replicar antes de ouvir a questão levantada, daremos uma resposta confusa, ganhando somente desgraça. Loucura e vergonha, né? Tânia, por isso que a pastora Tânia falou, você tem 2 ouvidos, escute para depois aconselhar e orar. E uma boquinha só, que tem que ficar muitas vezes fechadinho. Sabedoria. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Meu Deus. É isso aí. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está ligado, rapaz. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus é muito Deus. bom em todo o tempo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor. Obrigado, Pai. Deixa eu orar por vocês hoje. Ora, pastor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Sim, Jesus. eu sou grato a Ti, Deus, Sim, Jesus. Papai. por tudo que o Senhor está fazendo Sim, Jesus. nessa mesa, Sim, Jesus. por tanto discernimento espiritual que o Senhor está trazendo ao coração dos Teus filhos, aos nossos corações. Tanta profundidade de aprendizado, né, de conhecer a verdade estabelecida pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pelo Teu coração, de um Deus tão maravilhoso, tão puro, Sim, tão Jesus. Obrigado. misericordioso, tão cheio de graça, amor e perdão. Sabendo também que o Senhor é um Deus de justiça, que o Senhor é justo em todas as decisões que o Senhor toma sobre as nossas vidas. Senhor Deus, eu sou grato a Ti, Senhor Deus, pela vida da Fabi, do Viana, o Antônio, que estão se dedicando de uma forma extraordinária Senhor Deus, a mergulhar e, Senhor Deus, com tanta profundidade, porque o Senhor tem pressa de usá-los de uma forma muito específica e clara. E eu os abençoo nessa manhã, nesse Shabat, nesse dia de sábado, que a Tua mão poderosa permaneça sobre a vida deles. Tudo que eles vão fazer durante esse dia, Senhor Deus, o Senhor esteja com eles em todo instante, em todo momento. Senhor Deus, que o Senhor venha receber tudo que eles vão fazer nesse dia como oferta ao Senhor. Uma oferta de gratidão e uma dedicação ao chamado do Senhor, não apenas de conselheiro, não apenas de pastor, mas também, Senhor Deus, de mestre, professores para ensinar a verdade para as pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar cada participante dessa live, cada pessoa que tem se dedicado, Senhor Deus, seu tempo de buscar mais conhecimento, de mergulhar para viver a verdade. E eu peço ao Senhor, não deixe, Senhor Deus, que nenhum tipo de espírito da maldade venha causar endurecimento nos corações e nenhum tipo de confusão nas mentes, mas que haja tanta clareza, tanto discernimento espiritual em nossas mentes, que jamais venhamos ser, Senhor Deus, seduzidos pelo engano, nem por qualquer espírito das trevas, mas que somente o Teu Espírito tenha domínio sobre nossa mente e nossos corações. Pai, continua conosco nesses dias e faça milagres acontecer, coisas extraordinárias, provisões, tudo que nós precisamos, Senhor Deus, está em Ti. Tu és aquele que nos sustenta, nos ampara, Tu és aquele que nos dá saúde, Tu és aquele que nos fortalece nos tempos de aflição, nos tempos de angústia. Pai, fica conosco nesse dia.
e que a tua mão poderosa continue fortalecendo a vida dos meus irmãos, dos meus amigos, minhas irmãs em Cristo Jesus que estão nessa live diariamente, Senhor. Guarde suas casas, guarde seus filhos, guarde seus casamentos, blinde suas vidas de uma forma extraordinária e sobrenatural. Papai, eu sou grato a Ti, Deus, sou grato a Ti, Pai, por essa mesa. E peço que o Senhor faça com que essa mesa chegue em muitos lugares, em muitos lares, em muitas mesas, para que as pessoas tenham fome e sede de alinhar suas vidas espirituais com o propósito eterno de salvação e de vida abundante que o Senhor tem para todos. Nosso propósito aqui, Senhor Deus, é de fazer com que as pessoas conheçam a verdade e não a mentira e a falsidade nem o engano. Pois só a verdade, como diz a tua palavra, pode nos libertar de uma forma extraordinária. Por isso nós glorificamos o teu nome e te agradecemos por nos escolher, Senhor Deus, para esse tempo, para pronunciarmos as verdades descritas na tua palavra aos corações. Que o Senhor nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e toda a consolação do Espírito Santo permaneça no coração de cada um de nós. E que Deus os use nesse dia poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer Forte também, amor. Pai, por essas palavras proféticas, por esses milagres que têm acontecido no nosso meio, Pai. Amém. A recuperação do nosso irmão Guto. Amém. Quantas maravilhas, Pai. Nós somos Glória a Deus. gratos, Pai. Amém. Somos Somos gratos gratos, por Senhor. cada milagre. Nós queremos Glória a celebrar Deus. cada Louvado seja o conquista nome com a do nossa Senhor irmã, Jesus com a Cristo. Paula, Pai. Louvado seja Nós o nome. te agradecemos. Nós Louvado temos um coração grato, Louvado Pai. seja o nome. Porque desta mesa aqui, Louvado seja o nome nós de oramos, Jesus. nós Louvado intercedemos, nós decretamos milagres e Aleluia, maravilhas. glória a Deus. E é realmente, Pai, para Glória a glorificar o teu Glorificar o nome, teu nome, a Deus, em vida, a nome de restauração do Guto é Louvado seja o muito nome do mais Senhor Jesus Cristo. sobrenatural, Pai, para Aleluia. glorificar o teu nome. Nós te Glória a Deus. agradecemos, enchemos o nosso coração Louvado seja de o nome do alegria, Senhor Pai. Jesus. Quanto o Senhor é poderoso, um Aleluia, Deus glória a lindo, Deus. maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado, Muito Senhor. obrigado, Pai. Gratidão, Em gratidão. nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Lembra Pra quem daquela não live que eu sabe, falei Eu que lembro. o Senhor tinha falado do milagre? Sim, Aquela live sim, que eu sim. falei, Deus tinha falado de milagre, Deus já tinha me visto, Deus me mostrou ele pronto. Amém, glória a Deus. Para quem não Aquele sabe, Guto é um amigo querido nosso, é esposo da nossa querida conselheira e pastora Paula. E ele sofreu um acidente, né? Tomou um coice de uma vaca enquanto estava vacinando o animal, mas graças a Deus, Deus tem feito milagres, está se recuperando, ainda está hospitalizado, mas já está consciente, sem equipamento para respirar, e Deus vai fazer a obra completa. Amém. É, glória É a que tem Deus. gente que está aqui na live e nem sabe quem é, não sabe do que se É trata, só verdade. para que fiquem sabendo e apresente a vida dele também em oração. Deus abençoe, queridos. Um Deus abençoe. ótimo Até dia. amanhã. beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau, tchau.